Fala pessoal, nós vamos resolver agora um exemplo de equações diferenciais lineares aplicado a um sistema físico, no caso, a um circuito elétrico. Nós temos aqui um circuito elétrico RL que está sendo carregado a partir do instante t igual a zero. Então, no caso, essa chave aqui, ela se fecha quando t vale zero, no instante t igual a zero. Calcule a resposta da corrente elétrica em função do tempo. No caso, a corrente elétrica está representada aqui. Esse é um problema de condição inicial, dado que a corrente no instante t igual a zero vale zero. Nós vamos utilizar esse dado no final do exercício, mas primeiramente nós vamos resolver essa equação diferencial linear. Antes de começar esse exercício, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal, porque isso significa muito pra gente. Nós temos aqui nosso circuito elétrico, essa chave ela fecha então em t igual a zero e passa uma corrente aqui a partir desse t igual a zero que varia em função do tempo. Lembrando que no instante inicial a corrente que passa pelo circuito ela vale zero. Então o que nós precisamos fazer aqui é resolver essa equação diferencial linear, dado que ela possui uma condição inicial, o i de zero vale zero. Então nós sabemos que L di dt mais R vezes I é igual a E. Para resolver a equação diferencial linear, nós precisamos que esse termo aqui esteja multiplicado por 1 e ele está sendo multiplicado por L. Então nós vamos dividir a equação inteira por L. Então nós teremos di sobre dt mais R sobre L vezes I, tudo isso igual a E sobre L. E aqui nós já temos o nosso P, que vai ser utilizado para calcular o fator integrante. Lembrando que o fator integrante é E elevado à integral de P. No caso não é P de x, porque não varia com x, mas sim com o tempo. Então vou colocar só P aqui, vezes dt, integral de P dt, ou seja, E elevado à integral de R sobre L, ambos são constantes, dt. Dado que R e L são constantes, a integral fica R sobre L vezes T. O fator integrante então está pronto. Nós multiplicamos tanto o lado esquerdo da equação quanto o lado direito dela por esse fator integrante aqui no próximo passo. Então nós temos E elevado a R sobre L vezes T, tudo isso vezes di sobre dt mais R sobre L vezes I. Isso é igual a E elevado a R sobre L vezes T, novamente fator integrante, vezes E sobre L. E agora nós integramos ambos os lados da equação com relação a T. Integramos esse termo aqui e a integral do lado esquerdo, como você já sabe, ela é sempre igual ao fator integrante vezes a variável dependente, no caso I. Portanto, o lado esquerdo dessa equação fica E elevado a R sobre L vezes T, tudo isso vezes I. E o lado direito a gente realmente integra. Então, integral de E elevado a R sobre L vezes T, tudo isso vezes E sobre L. No caso, E sobre L é constante, então a gente só copia essa constante aqui. A integral de uma exponencial, no caso E elevado a uma constante vezes o t, é ela mesma, E elevado a R sobre L vezes t, vezes o inverso do que está multiplicando esse t, ou seja, vezes L sobre R. Aqui a gente usou mentalmente, nesse caso, né, uma regra da substituição. Tudo isso mais uma constante. Olha só, a gente pode cortar esse L com esse L e a nossa expressão fica E elevado a R sobre L vezes T, tudo isso vezes I, que é igual a E sobre R vezes E elevado a R sobre L vezes T, mais a constante. Passando esse E elevado a R sobre L vezes T do lado esquerdo, dividindo o lado direito, nós temos que I é igual a E sobre R vezes E elevado a R sobre L vezes T, mais a constante, sobre E elevado a R sobre L vezes T. Nós podemos simplificar um pouco essa equação dividindo esse numerador em dois termos. Então nós temos aqui o E sobre R vezes E elevado a R sobre L vezes T, tudo isso sobre o mesmo termo, R sobre L vezes T, mais a constante que também está sendo dividida por E elevado a R sobre L vezes T. Um pouquinho longo esse exercício, né? Aqui nós cortamos essas exponenciais aqui, então nós temos que o I é igual a E sobre R mais constante vezes E elevado a menos R sobre L vezes T. Elevado a menos porque nós passamos esse termo aqui para cima. E agora é hora de utilizar a condição inicial. No caso, nós sabemos que o I de zero é igual a zero, ou seja, quando t vale zero,
o i vale 0. Então, substituindo aqui, nós temos 0, que é igual a e sobre r. Ambos esses termos são constantes, mais a constante que nós queremos calcular vezes e elevado a menos r sobre l, entre parênteses, vezes o t, que também vale 0. Todo esse termo aqui, a exponencial, está sendo elevada a 0, então ela vale 1. Portanto, aqui nós temos somente o c nesse termo inteiro aqui. A equação se reduz a 0, que é igual a e sobre r mais constante. Portanto, a nossa constante ela vale, passando esse e sobre r para o outro lado, menos e sobre r. Nós podemos escrever a resposta final do exercício como i de t, que é igual a e sobre r menos e sobre r vezes a exponencial elevado a menos r sobre l, entre parênteses, vezes t. E essa é a resposta final do exercício.